Eu me chamo Gerson Lopes, sou médico com atuação em sexologia. Meu hobby é vinho e o vinho começou a me dar algum trabalho e aí eu tento equilibrar o prazer que o vinho propicia. E foi muito prazeroso, tomei muito gosto estar aqui no Tomei Gosto com o Mário Alasca e espero voltar novamente para falar para vocês sobre temas que de alguma forma mexem muito com a gente, trazem alegrias, amor, coisa muito boa para a qualidade de vida nossa. Olá, meu povo, minha pova, vocês estão bom? Todo mundo firme no arreio? Mais um dia desse podcast, hoje, gente, eu arrumo cada pauta para falar com vocês. Eu faço umas conexões muito doidas de comida, bebida e outras coisas também. Aí eu procurei um sexólogo para trazer aqui, né? E descobri que tem um sexólogo enólogo. E eu tô achando que eu sou o bambambam, que eu falo de comida e bebida, e ele fala de vinho com sexo, deve ter uns 200 anos já. E eu aqui, crente que eu sou o bambambam, a vida ensina a gente demais. Vou falar hoje com o Dr. Gerson Lopes. Ele é sexólogo, ginecologista, amante de vinho, ele é enólogo, ele dá aula para sommelier, ele entende do assunto. É uma pessoa que realmente entende do que fala aqui nesse podcast, tá bom? E o desafio nosso é falar de alimentos e bebidas e sexo. Será que vai ter pauta para esse podcast inteiro? Eu acho que vai, tá? Vem comigo, vai ser um papo muito legal. Tamo junto. Dr. Gerson Lopes, cerveja, café ou vinho? Eu iria de vinho. E eu sempre brinco nas palestras que se a cerveja fosse a melhor bebida do mundo, Jesus teria transformado a água em cerveja e não a água em vinho. Então eu sou mais favorável ao vinho. Não deixo de lado uma cerveja, eu acho que tem momentos que a cerveja tem prioridade ali naquele momento, e gosto de um café, apesar que eu acho que eu não tomo café de maneira adequada, porque dizem que café tem que ser tomado sem adoçante ou sem açúcar. Eu normalmente sempre acompanho, já tentei provar café sem açúcar, sem nada doce e não consegui. Até na própria Colômbia, eu fui dar aula em Medellín, e lá tem um café famoso e tal, eu fui tomar e não consegui. Sem açúcar eu não consigo, mas entre os três eu opto pelo vinho. Mas eu gostaria, Márcio, só de falar. Por favor. Eu não sou bambambam, não. Bambambam, eu brinco em vinho. Ele faz questão de nos humilhar quando a gente acha que sabe muito. E, na verdade, tem uma frase também muito interessante quando me falam que eu sou enólogo. O enólogo é o profissional que faz faculdade de enologia e ele produz o vinho. Eu sou um enófilo, talvez talvez um connoisseur. Olha que frase linda de um jornalista do Paraná, eu já estive lá em Curitiba com o Groff, e o Groff fica triste quando alguém fala e não fala que é ele, Luiz Groff. O Groff diz o seguinte: enólogo é o indivíduo que diante do vinho toma decisão, e enófilo é o indivíduo que diante de decisão toma vinho. Então, nós temos que decidir aqui no programa, conversar sobre esses 3 temas, sobre comida afrodisíaca, então nós temos que tomar vinho. Mas esse é o enófilo, que diante de decisão toma vinho. O enólogo não, diante do vinho ele tem que tomar a decisão. Colhe ou não colhe aquela uva, usa ou não usa aquele ácido, aquela acidificação. E eu fui professor da ABS aqui, de Minas Gerais, e escrevi para a ABS São Paulo, o Wine Style, uma revista de vinhos, mas atualmente eu não exerço como professor na ABS. Mas eu brinco que em vinho não tem professor. A gente é eterno aprendiz. O vinho me ensinou que quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. É gostoso de falar sobre vinho por isso. Eu vou ter que te devolver com uma frase. Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou, cachaceiro é quem fabrica pinga, eu sou só consumidor, Eduardo Costa. Muito bem. É boa Doutor, demais. o senhor já experimentou o café, aquele de um grão de qualidade, moído na hora, feito da maneira correta, ou você está tomando casca de barata em qualquer lugar? Porque a casca de barata tem que pôr açúcar. Daí não dá, não é humano. Hoje mesmo eu tentei comprar um café, joguei fora, chamei a moça e falei: moço, não tem a menor condição de você comercializar isso aqui. Você já tomou café bom, doutor? Já, e eu tive a oportunidade, a gente morou um tempo na Carolina do Norte, tinha uma
uma loja de cafés do mundo todo, café mesmo. Eu realmente, talvez, o meu paladar, algumas papilas que eu tenha diferentes ou a mais, porque hoje está provado que cada um tem um número X de papilas, mais para acidez. Minha filha, por exemplo, adora comida mais ácida. Eu tenho algum problema com acidez. E o café eu não consegui adaptar, mas vou ser sincero, poucas vezes, mas não foram tão poucas vezes. Eu tive a chance de provar café mesmo, mas talvez por resistência já antecipatória de achar que eu não adaptaria o paladar, eu não consegui agradar do café quando ele não vem acompanhado aí de uma certa doçura. Eu não gosto muito de doce. Aqui embaixo tem um lugar que tem um café que tem notas de vinho do Porto. Tô quase acabando o podcast aqui, levantou lá. Se eu soubesse eu fazer esse café hoje, né? Trazer vinho, eu faço esse café aqui no podcast. Seria o maior prazer eu aprender. No consultório eu tomo uns 4 cafés na parte de um turno que eu tô atendendo lá, e a menina faz o café. Normalmente eu compro um café melhor, mas é bem inferior a esses cafés, mas eu já tive chance, eu nunca tive em loco, numa produção, numa cafeicultura, alguma coisa assim, nunca foi. Mas, assim, o café, doutor, ele tem uma distância da produção para a xícara. Porque o café, ele vai produzir, isso, ele vai colher, ele vai secar, isso. Depois de secar variados processos, ele vai ser torrado, e dele torrado começa o processo dele para sua xícara. Desde o senhor vai tomar na cafeteria ou o senhor vai fazer em casa, é possível errar também. Então, assim, e eu tive como especialista em café aqui o Bruno Souza, da Academia do Café, que ele me explicou muito por alto, ele já me falou por alto, eu vou reportar para o senhor aqui por alto também, não é um dado correto, mas vamos supor, a uva tem, vamos supor, 300 ou 400, não sei se são flavonoides ou variáveis do sabor. Descobriu-se que o café tem tipo 800, nossa, dos quais nós conhecemos muito pouco. Então, assim, o café me causa esse fascínio. Porque assim como, enfim, tem... Eu viajei para um congresso internacional na área médica e do meu lado estava um barista espanhol e que já participou de concurso, ele foi me dando aula de café e realmente é um mundo tal. Eu nunca tive assim, a minha esposa adora café, é dessas que investe, mas também não tomo café sem açúcar, mas adora café. Eu brinco que o café, a cafeína dá realmente uma certa dependência depois de um tempo que a pessoa toma, e não sei se você sabe, mas há 400 ou 500 anos atrás, deve saber mais do que eu, era considerado droga mesmo, o café era proibido, era uma coisa proibitiva, porque era considerado que criaria farmacodependência, criaria droga-adicção. Graças a Deus isso foi mudando, mas como hoje tem as drogas, antigamente o café já foi considerado uma droga. Porque apesar que se eu falo droga que dá prazer a gente, não só, e não destrói, porque droga é uma diferença muito grande de vinho, igual o pessoal brinca, sexo, droga e rock and roll. Eu falo que há uma diferença muito grande, porque a droga afasta a pessoa dela e dos outros, e o vinho, o café, a cerveja aproxima as pessoas dela, consigo mesmo e dos outros. Então é uma diferença muito grande de droga mesmo, né? Mas já foi considerado por leis internacionais, eu até nunca investiguei se é 300 anos mesmo, é 400 anos antes, porque essa é igual a historinha aí de usar prevenção, preservativo. Há 500 anos atrás, porque depois da AIDS todo mundo falou em usar preservativo, mas há 500 anos atrás, uma epidemia praticamente proliferou e dizimou muita gente, que é a sífilis. E na época se falava, diminui o número de parceiros, use camisinha, era de linho, de pano, camisinha de linho. E aí 500 anos depois apareceu o HIV, que foi a AIDS, década de 80, 84, 85, onde muita gente tinha AIDS-fobia, né? E eu brincava na época, em entrevistas que eu dei, que na paranoia das doenças sexuais, o amor não pode acabar. Porque eu acho que tudo tem, o que está na base, tudo aí é o amor. Né, a relação afetiva, amorosa que você tem e respeito por quem faz aquela bebida e na hora de... Eu acho que essas bebidas, elas trazem muitas amizades, trazem muito compartilhamento, né, de momentos mágicos. Eu falo que em volta da mesa, eu nunca vi alguém falar que alguém morreu. Né, em volta de uma boa mesa, em volta do... E eu acho que o vinho, o café, a cerveja são uma boa comida, isso tudo é lúdico.
E só as pessoas, e se é lúdico, dá prazer. E se dá prazer, só as pessoas que amam a vida são capazes de curtirem essas questões, né? Doutor, eu acho que o café ruim tinha que ser considerado droga. Tinha que ser proibido. Qual o percentual de café ruim que a gente deve ter hoje? A maioria ainda. É a imensa maioria. Sem dados estatísticos, eu falo com o senhor que é a imensa maioria. Eu falo sem saber, mas é a imensa maioria. Sei. Agora, esse negócio da droga é engraçado, né? Eu tive um professor de português, eu estudei no Colégio Pitágoras, Cidade Jardim, em 1997 ou 98, ou nos 2 anos, chamado Lousada. Ele era um professor muito famoso, não sei por onde anda, se alguém for parente dele, um grande abraço. Ele falava que o amor era a única droga que ele era a favor. Porque o amor é uma droga que dura 24 horas. E ele falava, se alguém aqui nessa sala falar que eu proibi usar droga, está errado. A única droga que eu recomendo é o amor, porque o efeito dela não passa. Ele dura 24 horas. Essas outras que vocês usam, vocês podem vir a usar, o efeito acaba. Você fica mal depois. Aí ele usava exemplos, assim, mas ele falava que o amor era a droga que ele recomendava, que dura 24 horas. Nessa época, talvez eu trabalhava lá com a Vilma em programas de educação sexual. Junto com o dono, lá um dos donos, que eram outros donos, a gente fez um programa, ajudei na elaboração desse programa, que foi reconhecido internacionalmente. O Pitágoras tinha esse grande programa de educação em sexualidade, que envolve educação para o amor também, que muitos pais hoje querem terceirizar para a escola, e não tem jeito. Né? Eu acho que a genuína ainda educadora para o amor, para a sexualidade é a família, qualquer que seja a família. Não queira responsabilizar, não queira deixar de se comprometer e colocando a responsabilidade no outro, não, porque não dá, não. Né? E nessa época a escola atuava como catalisadora. Mas eu faço muita diferença entre amor e paixão. Por quê? Porque a paixão realmente é afrodisíaca, isso não tem dúvida. Corpo vigoroso e paixão são os únicos 2 afrodisíacos que eu conheço. Paixão e corpo vigoroso, você está saudável, com o corpo que você faz exercício, atividade natural e tudo. A paixão, ela tem um tempo de validade. A paixão, o outro é perfeito, as pessoas estão dentro daquele projeto de idealização. Então, assim, por isso que tem gente que tudo que faz, só faz enquanto está apaixonado. É um chefe de uma cozinha, enquanto está apaixonado naquele lugar, a coisa transcorre bem. Depois ele sai, porque ele não sabe fazer nada na vida, inclusive sexo, sem paixão. E aí ele está no 5º, 6º, 10º relacionamento, porque a paixão necessariamente tem que ter um tempo de validade. Amor não, amor é construído todos os dias. Eu brinco, se eu largar sexologia, eu vou ser amorologista, que é ser um profissional do amor, ou enologista. Aí vou fazer enologia mesmo. São os dois caminhos que eu seguiria. Né? Mas a amorologia, eu brinco que é uma ciência dos 3 Hs. Para você trabalhar com amor, você tem que ter humor, um H de humor. Quem não sabe brincar, não sabe amar. Veio um filme que chama Mike, o Anjo Sedutor, com John Travolta, que vem como anjo para amolecer o coração de um homem que tem o coração duro, que não consegue amar. E aí ele fala, ele está dentro do Volks, lá estão brincando, e ele está lá caçoando o anjo, dizendo que o anjo é irresponsável. Ele fala, você não vai conseguir amar nunca se você não sabe brincar. Então tem que ter um H de humor, tem que ter um H de humildade, condição fundamental para aprendizagem, amor você está aprendendo todo dia, e outro H de honestidade, que não nada a ver com ser fiel, a honestidade de sentimentos, honestidade de postura, não é ser fiel até que a morte nos separe, não é essa a questão. Então eu acho que sem os 3 Hs não dá para fazer amor, para trabalhar o amor. Mas existem já escolas de amor. E eu vou ser sincero, eu acho que o dinheiro está acabando com o amor. Outro dia andando aí em Belo Horizonte, vi lá esses poetas de rua que fazem o desenho da foto deles, né? Tava lá assim, o dinheiro vai acabar com o amor. E parece que está acabando. Eu estou vendo hoje na minha... Por quê? Porque tudo está virando mercadoria. Eu aprendi com o Wolber que as próprias pessoas, quando fazem sexo, elas se avaliam, pesam, medem, comparam como se fossem mercadorias. Se eu me amo, eu não me vendo. E as pessoas estão... Tudo é mercadoria. Hoje eu brinco, a ginecologia está focada só em
cirurgia íntima, botox, é tudo que dá retorno, e é triste financeiro. Então, infelizmente, em todo, até o amor pela profissão, porque eu acho que quem é médico, como qualquer profissão, tem que ter amor pelo que faz. E eu acho que se a gente não tiver um movimento aí antagônico aí, a gente vai ser absorvido pelo amor. Quer dizer, tudo é em função... Hoje as pessoas amam mais o que o outro representa do que o outro realmente é. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado aí. Não quer dizer, eu acho que o ser humano não vai chegar um momento que ele vai dar um chute aí para cima do que a gente chama querer ser só importante e deixar de se dar valor. Quer dizer, valorizar, fazer esse movimento. Eu acho que uma das vantagens de estar mais velho é fazer esse movimento para dentro do coração da gente, sabe? Você deixar de lado um pouco social e ser mais pessoal. Isso é uma das vantagens. Você abrir mão de cargos, abrir mão, não é que você vai não valorizar o que você tem, mas quem se dá importância só valoriza o que não tem. Por isso está sempre infeliz. Eu tenho muito medo desse processo hoje mercadológico que está em todas as áreas, né? Você vê um vinho, um indivíduo dá uma nota boa, o vinho já vale muito. Quer dizer, você quantifica um vinho como 95 pontos, ele já passa a valer, mesmo que ele custe R$1.000, mais do que um vinho que custa 100, que no mínimo é metade em termos de qualidade do outro, e às vezes até melhor do que o outro. Mas hoje já as pessoas seguiam pela pontuação do vinho. Então, em tudo está acontecendo isso, sabe? Doutor, o senhor falou do vinho, do amor, nós estamos aqui com o Trivento Golden Reserve, 12 meses de barril de carvalho, ele é do Lohan de Cuyo, Mendoza, na Argentina. Isso. Quero agradecer ao Super Nosso, que gentilmente me mandou esse vinho. Nós estamos falando com o vinho aberto aqui, eu vou considerar que nós temos uma preliminar. Ótimo. O vinho está respirando. Isso. A preliminar é importante, doutor. Eu vou fazer o serviço, não vou fazer o que ele dizer, só, eu vou servir, tá? Nossa, e é engraçado, é a primeira coisa que a gente pode desmitificar, porque eu falo que, e já fiz até uma fita de vídeo grande, mitos e inverdades, ou mitos e realidades no mundo do vinho e da sexualidade. Uma das coisas é essa de achar que se a gente deixar o vinho aberto, ele vai evoluir, a garrafa aberta, né? Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque a superfície que fica de oxigênio para o vinho trocar matéria com oxigênio é muito pequenininha. A não ser que a garrafa estivesse na metade. Aí você tem mais oxigênio dentro da garrafa que haveria a troca. Para você dar uma maciada no vinho quando ele é novo, você precisa colocá-lo num decanter e dar uma coça de oxigênio. Ele balance uma jarra maior se você não tem decanter, mas essa de deixar aberto o vinho 1 hora, 2 horas antes, 3 horas antes, está provado que é falácia. Porque não vai acontecer nada com vinho, porque a superfície de contato daquele volume grande de vinho com o oxigênio é muito pequenininha. Mas é muito comum as pessoas falarem, quanto tempo está aberta a garrafa? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem estudos mostrando que nem 3 horas, nem 4 horas não adianta nada. Eu, quando tomo vinho em taça, eu sempre vejo quanto que tem na garrafa. Porque se tem pouco vinho na garrafa, eu tenho muito medo de... Aí eu prefiro trocar o vinho por um outro. Porque aí muito tempo ele passou com troca de oxigênio. Porque o maior inimigo do vinho é o oxigênio, né? Por mais que passe também pela rolha. Mas a preliminar é um fundamental. Brinde a nós. Vamos lá. Um brinde a nós. Isso, ao vinho. Lá, isso. Ao Super Nosso aí, deixa eu chegar perto do senhor, doutor. Super Nosso. Eu estou brindando comigo. Isso, vamos lá. Por favor. Ao Super Nosso. Super Nosso. Que realmente, assim, eu fico feliz de ter participado de alguma forma na história desses grandes vinhos. Trivento é uma das melhores, nós tivemos agora com alguns empresários, agora eu falo em novembro, nós tivemos com alguns empresários mineiros visitando lá a Trivento. Obrigado, e a Trivento é interessante. A Trivento é interessante porque ela está em Lohan de Cuyo, mas ela tem vinhedos também, tá? No Vale de Uco, mas tem grandes vinhas velhas em Lohan de Cuyo. Esse vem de vinhas velhas. Ele tem um eolo, que é o top dos tops, que não chegaria no Brasil muito caro, e eu acho que quase ninguém traz, que é mais velho ainda. Vinhedos plantados, quanto mais velho o vinhedo, aquela brincadeira que fala pessoa mais velha que dá comida boa, como é que é mesmo? Na comida. Panela velha que dá comida boa, Sérgio Reis. Isso que eu ia e falar. Ele fala de uma moça solteirona que tem mais de 30 anos. Ô, gente, Sérgio Reis falava que mulher madura, ele falava,
Como é que é? Para o capricho pode ser de qualquer raça, italiana, africana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa, a panela velha que faz comida boa. E ele fala, ela é madura, já tem mais de 30 anos. Cara, 30 anos. E vinhas velhas é que dá vinhos bons. Porque a vinha velha tem uma raiz muito grande, ela vai crescendo na raiz e ela busca nutrientes memoráveis. A quantidade diminui da fruta, mas a qualidade aumenta significativamente. Eu falo que vinho é igual ao ser humano. Com a idade ele ganha sabedoria. O ser humano só vai ganhar sabedoria com a idade. Então esse é um baita do vinho, tá excelente esse vinho. E essa preliminar que você brincou... Preliminar, doutor. Preliminar é tudo. Na sexualidade, no vinho, é tudo. Fazer tudo devagar, divagando, vagando, vamos dizer assim. É fundamental. Para as mulheres, muitas vezes, o antes e o depois é mais importante que o durante. Mas o homem entende como mais importante na intimidade dele sexual, focado no durante. E muitas mulheres ficam extremamente chateadas com isso. Porque o sexo para a mulher, se pintou às 10 horas da noite, começou de manhã. Uma preliminar que começa pela manhã com bom dia, com carinho, com atenção. E ela diz para mim, poxa, mas e ele do lado, poxa, ele ele faz sexo comigo às 10 horas da noite e quer que eu esteja bem. O dia todo ele não me deu atenção. E pior ainda, doutor, nós gostamos de beber vinho, ou, vamos chamar assim, fazendo a metáfora, ou gostamos de fazer sexo quando a gente está bem, não é para sentir bem. E o homem chega em casa estressado, quer fazer sexo para sentir bem, usando a gente. É por isso que eu estou aqui, doutor, não aguento mais fazer sexo com ele. Eu não quero fazer mais sexo com ele. Eu gosto dele, eu acho que ele é um bom companheiro, eu acho que ele é um baita de um pai, mas sexo que eu já tive na minha vida só com ele, eu comecei a perder a vontade no momento que ele, muitas vezes eu quero o colo dele, ele vai direto na minha genitália. Em outras palavras, homem que trabalha o vinho, preocupado com o resultado no sentido de querer descobrir, é muito comum nas degustações descobrir qual é o vinho, e quer decantar para ele evoluir mais rápido, do ponto de vista no sexo, não dá. Eu brinco que fazer uma degustação às cegas, onde você não vê o rótulo, é a mesma coisa que fazer o sexo no escuro demais. E quando você está muito preocupado em descobrir que vinho que você está bebendo, quando é o rótulo tampado ou a taça escura, é como se você realmente ficasse preocupado com o fim, com o gozo, com o orgasmo. E dura 6 segundos o prazer orgástico, porque existe o prazer dos olhares, dos tocares, dos sentires, e é muito triste focar apenas nos 6 segundos, 1/10 de minuto, ô Mário, é 1/4 de minuto quando dura muito, que é 15 segundos. Mas as pessoas estão focadas. Hoje as degustações em Minas, eu brinco, a maioria é querendo descobrir que vinho é. Ou alguém apresenta, muitas vezes o Gustavo participa dessa, apresenta às cegas, ou o Denis, eles vão apresentando às cegas e a pessoa tem que descobrir qual vinho. Isso, e muitas vezes o vinho vai humilhar quem tenta descobri-lo, porque não é fácil, não. E aí falta o que você, voltando na questão, a preliminar, o vinho tem que ser degustado devagar, e do mesmo jeito que o sexo deve ser feito devagar. E nesse sentido, eu falo, tem que usar todos os órgãos dos sentidos. Pô, para avaliar um vinho, você usa visão, olfato, paladar, tato, na sexualidade também. Então, há uma metáfora aí de erótica comparando ao vinho. Eu acho que não é à toa que todos dois são benditos por 2 divindades. O vinho pelo deus Baco e o sexo pelo Eros, o deus Eros. Então, existem 2 divindades aí. Bom, já que entramos aí, doutor, então, o senhor falou do casal que vai pro senhor e tal. E do vinho que precisa de preliminar. Isso. Existe vinho de sobremesa. Uhum. Que acompanha a sobremesa. O que é sobremesa? Uhum. Eu não posso tomar um vinho de sobremesa. Eu não posso, por exemplo... Paradoxos. Isso. Por que as pessoas saem para jantar e depois vão fazer amor? Por que não é o contrário? Por que você não faz amor e depois sai para jantar? Sabe por quê? Você vai estar com fome, você já vai ter gasto energia, você já vai ter realinhado seu chakra, entendeu? Vai estar todo mundo mais sorridente. Por que a gente tem que fingir que a gente sai para jantar, aparentando a plenitude, sendo que ela só chega depois? Você foi preciso aí. E eu
numa vez que a gente fez uma matéria grande sobre vinho e sexualidade. Vou tomar um vinho. Vamos lá, sobre vinho e sexualidade. Muita gente deu depoimento, a gente deu cursos aí sobre vinho e sexualidade, 4 encontros, onde a gente falava das mentiras com força de verdade no vinho, na sexualidade, falava um pouco da história da sexualidade, um pouco da história do vinho. E muitos casais mandaram mensagens para mim, depois de terem feito os cursos, que agora eles estavam cozinhando juntos e no mesmo momento que estavam cozinhando, eles estavam vivendo aquela intimidade sexual deles, né? Comer as duas coisas da vida. Como se, na verdade, se alguém me perguntar, fazer amor ou se alimentar ou beber um vinho? As duas coisas, porque um não exclui o outro. E se a gente for olhar, se a pessoa tem mais idade, ela corre o risco de ter algumas dificuldades em funções sexuais em cima da bebida que ele toma. A bebida, como dizia lá o Shakespeare, desde muitos anos atrás, ela libera o desejo, mas prejudica a performance. Eu trabalhei uma época no Nordeste como consultor do Fundo das Nações Unidas, lá eles brincam que o álcool dá coragem, mas tira as forças. Olha, interessante o palavreado simples e honesto, porque dependendo da dose, a noite pode terminar num sono profundo e não num momento íntimo de troca de prazeres, de alegrias e tal. Então, talvez fosse mais adequado, eu falo, quando é homem de mais idade, está com dificuldade de chegar ao orgasmo, não beba antes não, porque a dificuldade de chegar ao orgasmo vai ser muito maior. O álcool retarda reflexos e o orgasmo é um reflexo, por isso não se pode beber e dirigir. Então, deixa a bebida para depois. Não beba antes se você já está tendo dificuldade de chegar ao orgasmo. Em mulheres mais reprimidas, o álcool libera os freios, desinibe um pouco, né? Apesar que a bebida sempre foi usada também como sedução. E tem um livro interessante da Arte do Amor que diz, se você quiser seduzir bem a mulher com vinho, escreva com o vinho numa coisa branca, alguma palavra amorosa com o próprio vinho, ou deixe que a mulher beba na sua taça. Isso são situações de seduzir. Mas sedução já foi, a gente sabe, já foi champanhe, né? Hoje voltou o vinho de novo, já foi o uísque, já foi vermute, já foi o vinho do Porto. Nunca vi falar que a cerveja, na história, ela tenha sido considerada uma bebida de sedução. E na época de champanhe, o Luís XV tentava liberar a sua amante, que é Madame de Pompadour, tentava liberá-la com champanhe. Tanto que as taças de champanhe antigo, que hoje a gente deve usar para fazer doce, sobremesa só, elas eram muito abertas, dizem que é o modelo do seio da Madame de Pompadour. Ele para homenageá-la e fazê-la tomar muito champanhe, ele fez o formato do seio dela, o diâmetro, e colocava champanhe para ela para ver se ela se soltava um pouco mais. Parece que 2 doses no homem, 1 dose na mulher, podem ser suficientes para as pessoas se soltarem mais, retirarem os freios e tudo. Mas dependendo do dia e da dose, a noite termina muito mais num sono profundo do que no sexo, né? Mas a bebida, ela tem a desinibição, ela tem a sedução, né? Eu já vi gente, estou alongando um pouquinho, Mário, mas olha que interessante, eu já estive num lugar, um restaurante no Nordeste, em que eu vi um homem seduzindo a mulher como entendedor de vinho. E não era? Não, você devia ver, de longe eu vi que o vinho estava estragado. Por que você viu isso? O vinho estava ocre, era um branco atijolado já, poxa, super sem vida. Eu estava mais ou menos nas 3 mesas desse casal. E aí chamei o rapaz, falei, vem cá, que vinho que eles estão tomando? Um vinho americano. Aí falei, Chardonnay? Ele falou, porque americano normalmente chega no Brasil, é Chardonnay. Quantos anos esse vinho tem? Doutor, tem uns 10 anos, 15 anos. Quanto custa? Baratinho. Vinho barato geralmente não é feito para ser longevo. Aí falei, tem jeito de você trazer um pouquinho? Como é que eu vou fazer? Traz. Na hora que eu pus no nariz, falei, pelo amor de Deus. Falei, mas tem umas 15 garrafas ainda aqui no restaurante, tem gente que agrada. Você vê que lá tava falando maravilha do vinho com a namorada e nitidamente era um vinho destruído. Era um vinho decadente, total. E a sorte é que não faz mal, é difícil fazer mal. Mas você percebe quando o vinho já está decrépito, vamos colocar. Tá, esse é o enófilo falando, mas e o cara obteve êxito, doutor?
Depois, não sei. Ali eu não aparentava, a sua leitura terapêutica. Aparentava sim. Aparentava, ou ele já tinha êxito antes, né? Talvez já era uma namorada dela. Ela estava encantada com as explicações dele, né? Hoje eu brinco, né? Hoje todo mundo é sexólogo. Todo mundo é enólogo, quer dizer, na verdade nem enólogo nem enófilo, todo mundo já conhece tudo. A gente vive um tempo de mudanças rápidas, então assim, de movimentos rápidos. Então todo mundo se intitula, eu brinco que todo mundo quer ser o que não é, todo mundo quer ter o que não tem sem trabalhar, sem ralar. Pra você ser o que você é hoje na sua área, você ralou. Mas as pessoas pegam um rapazinho novo, ele quer ser o que você não é sem ter que ralar. Então isso está repercutindo em todas as áreas. Hoje, nossa senhora, a gente entra no Instagram, onde eu tenho lá um Instagram de sexualidade, que é o Iseduca, e tem o Instagram de vinho, que é o Wine Joy. Você vê todo mundo hoje, tem sexólogos que não é brincadeira, no Brasil todo. A pessoa fez um cursinho de 10 dias, já se intitula sexólogo. Eu já dei curso de pós-graduação em vários lugares do Brasil e dei diplomas em pessoas que receberam o título de sexólogo, mas não deveriam ter o título. Mas é difícil nas pós-graduações você dar bomba na pessoa. E eu conheço gente que foi autodidata, que eu daria o título hoje de sexólogo, porque ralou muito para chegar onde chegou, investiu muito. E hoje as pessoas querem rapidez em tudo, né? Eu fiz uma série no Tomei Gosto, capas e prefácios do livro que eu não escrevi. E um deles é Finja-se de entendedor de vinho e seja um picareta. Olha, tem um prefácio e a capa desse livro que eu não escrevi. Olha. Depois eu vou mandar pra você. Vou postar isso aqui em algum lugar no Tomei Gosto pra vocês verem. Eu escrevi o prefácio. Entendi. Use notas de coisas que você não conhece, fale em lugares que você nunca foi e seja um picareta profissional. Doutor, o álcool, né, essa função sedutora dele. Vou entrar num termo técnico aqui. A libido, o álcool desperta a libido, ele aflora a libido. O que é libido? Primeiro, existiam alguns trabalhos, e depois eles foram questionados, que pelos polifenóis e tudo, eles poderiam ter uma ação positiva central em neurotransmissores que despertariam o libido. O que é neurotransmissor? São moléculas no cérebro que, sob a ação de esteroides sexuais. O que são esteroides sexuais? Estrogênio, testosterona. Então, ele levaria a possibilidade de aumentar a libido. Esses estudos foram extremamente questionados. Se o álcool aumenta a libido, é pelo fato de desinibir, retirar alguns freios sociais que impediriam a mulher expressar a vontade dela, ou o homem também muito fechado. Eu atendo homens também muito púdicos, muito fechados. E na hora que bebem, eles se soltam. E aí isso poderia aumentar essa tesão. Libido é o que a gente fala popularmente como tesão. Né? Apetite sexual. O francês, quando a pessoa está sem apetite sexual, fala em anorexia sexual. É interessante, a gente fala anorexia para alimentar, e lá, eu vou te encaminhar um caso de anorexia sexual. Na verdade, é um indivíduo que tem desejo hipoativo, um homem ou uma mulher. Então, assim, aumentar a libido de maneira nenhuma, mas ele libera realmente o desejo no momento que ele retira da pessoa alguns freios inibitórios colocados pelo social. E aí a pessoa se solta, né? Se ela tem um orgasmo pequeno e de intensidade na expressão, ela pode se soltar mais. E arfar, grunhir, se soltar mais. Mas aí é orgasmo. Mas se a gente for olhar, tirando o desejo, o álcool traz uma redução na resposta da ereção e da ejaculação. Não é volume ejaculatório, do orgasmo. A mulher que bebe, às vezes, ela pode demorar mais a chegar ao orgasmo, do mesmo jeito que o homem, como pode ter algum probleminha de ereção. Mas, na minha experiência, não é o álcool que prejudica a vida sexual das pessoas que me procuram. Eu já tive até pessoas que, enquanto bebiam, tinham a vida sexual relativamente boa. Pararam de beber e tinham que parar, porque já tinha problema, a vida sexual ficou ruim. Porque o álcool era um amortecedor de todas as repressões dessa pessoa. Mas o álcool é péssimo em termos de quantidade, é péssimo para a sexualidade. Mas vamos lá. Uma molécula desenvolvida para ajudar a mulher a liberar o desejo, chamada flibanserina, que eles chamaram de Viagra feminino na década de 2015, ela foi lançada nos Estados Unidos, foi o maior fracasso. Por quê? Uma das razões, além de não melhorar o desejo, a libido, é que a pessoa não podia beber uma dose mínima de álcool.
Porque o álcool com essa molécula, que tomava todo dia um comprimidinho, fazia a pessoa ter hipotensão e síncope, desmaios. E aí a droga praticamente foi um fracasso danado. Chama Adir nos Estados Unidos. O senhor está contando, não, por uma favor. Pode não, eu te peço desculpa. Então, O senhor está contando isso aí. Eu já ouvi relatos. Já ouvi relatos, não foi comigo. Eu já ouvi relatos. Isso é um catalisador que você usa para dar certo, mas dá errado, Isso. né? Já ouvi relatos do casal que foi um dia para um motel. Eles queriam tentar o sexo anal. Usaram o lubrificante com xilocaína. E o que era para ser uma noite prazerosa de fluxo de fora para dentro, virou fluxo de dentro para fora. A moça perdeu o controle e acabou fazendo nas calças sem parar. Chega isso no seu consultório, doutor? Não, isso não chega não. E, inclusive, a gente considera o sexo anal uma variante e não nada de patologia, mas tem que ser uma coisa que seja prazerosa para os dois. E não há necessidade de qualquer anestésico de maneira nenhuma. É aquela... Tem que trabalhar a posição adequada, tem que trabalhar, às vezes, o estímulo inicial do dedo e depois retira o dedo e depois a introdução do pênis. A mulher tem que estar o máximo possível relaxada, numa posição adequada. Não é uma coisa que tem que ser feita de maneira nenhuma anal e depois vaginal, porque você leva bactérias comuns do intestino para a vagina e isso dá problema. Tem gente que faz o anal e o vaginal. Nunca. Você pode fazer o vaginal e o anal em seguida, depois do vaginal. Mas tem muitos casais que não se dão bem nesse tipo de coisa e realmente uma queixa muito grande e ninguém é obrigado a fazer. Agora, foi um uso inadequado aí, eu acredito talvez até não tenha nada a ver com esse anestésico, eu acredito que tenha a ver até com a tensão que ela devia estar, às vezes, muito tensa de viver essa experiência, né? E que o homem tem que respeitar quando ela não quer de maneira nenhuma ver essa experiência. O oral é diferente, né? O oral a gente brinca que hoje quem não faz, né, é o papagaio pelo bico, o homem que é mentiroso, aquele que diz que não faz porque é mentiroso, e o burro porque é burro. Essa é a brincadeira que se tem pelo fato mas muitos casais que eu atendo às vezes nunca fizeram oral. Já atendi casais médicos, 2 médicos, eles não fazem o oral. E não é obrigatório que faça. Mas você perde um grande estímulo. Um grande estímulo efetivo na intimidade. Na verdade, todo o corpo é erotizável. Todo o corpo. Pelo, mãos, pés, extremidades são erotizáveis tremendamente, principalmente as faces internas das extremidades, quer dizer, a palma da mão, planta do pé, atrás do joelho, face interna da coxa. Infelizmente, as pessoas reduziram a sexualidade à genitalidade. A mama do homem, por exemplo, é extremamente erotizável. Só que poucas vezes ele pede a parceira ou ele aceita que ela fique brincando oral na mama desse parceiro, né? Ele associa isso à homossexualidade, que não tem nada a ver. A região entre períneo é muito erotizável, né? Infelizmente, para muitos casais, o sexo reduz em beijo e coito. E é muito interessante fazer o paralelo com a alimentação, porque em alimentação nós evoluímos de comer as coisas com as mãos. Quem já foi na Disney e viu lá o Medieval Times, que é mostrando a época medieval que você pegava, você pede um frango lá, vem para você pegar com as mãos e comer com as mãos. E hoje, em culinária, nós temos talheres específicos para cada tipo de alimento. E na sexualidade, as pessoas têm uma resistência imensa de... Eu fui dar aula ano passado no Congresso do Rio Brasileiro e 2 empresárias fortes de um estado aí foram assistir a aula e depois me procuraram para fazer um investimento nessa área. Eu dei uma pequena consultoria, mas elas viram que realmente no Brasil a venda é muito aquém ainda dos chamados aids, dos aditivos na sexualidade. As pessoas compram cada dia mais, está aí as lojas de vender coisa para culinária, cada dia mais compram artefatos. Poxa, esses dias eu estava arrumando para minha filha levar, seja para descaroçar um milho, né, para tirar o caroço do milho, seja para o alho, tem 1000 artefatos. E na sexualidade fica uma coisa assim ainda muito... Porque eu acho que na intimidade, Mário, as pessoas toleram bem menos do que falam, sabe? Há muito
da boca para fora, mas muito pouco se tolera ainda entre as quatro paredes, né? Doutor, o senhor falou do tônus muscular é um afrodisíaco, né? Então, essas charges que a gente vê do Instagram, todo mundo ligado ali na gostosona e querendo mostrar que é muito forte, ou enfim. O que quer dizer afrodisíaco? Isso. Afrodisíaco seria qualquer objeto, comida, bebida, que promovesse no outro um aumento da libido. Em termos de alimentos, nenhum deles teve comprovação. É a coisa mais triste quando a gente vê algumas espécies que foram praticamente quase extintas porque achavam chifre de rinoceronte, pó de chifre de rinoceronte, como sendo afrodisíacos. Nada foi provado. O que a gente fala que é afrodisíaco, em geral, em termos de alimentos, são aqueles alimentos mais fortes, né? Muita proteína, ostra, nozes, amêndoas, morango, frutas também, mas a gente brinca que o único afrodisíaco que a gente sabe que existe é o amendoim com casca. Porque na hora que a casca cai no seu corpo, você vai limpar e tá tocando genitais. Essa é a brincadeira. Porque na prática não tem afrodisíaco ainda, nenhum deles com comprovação de ser afrodisíaco. Por isso que eu brinco, afrodisíacos verdadeiros é o amor, entre parênteses, paixão, e corpo vigoroso. Você tá com... Você virar um atleta, tem gente que só fica fazendo ginástica e não tem nenhuma tesão, não tem quase nenhuma vontade. Ainda mais quando faz uso dessas bombas de testosterona, o testículo fica parecendo grão de feijão. Não tem libido nenhuma. Essas pessoas que fazem, muitos morrem, inclusive, de infarto ainda jovem, porque preocupados em ter o corpo sarado. A coisa mais triste é ajudar alguém numa época da vida e ele volta depois, já melhorei a parte toda emocional dele, ele resolveu o problema dele, depois ele volta com um quadro orgânico, físico. Porque eu brinco que na minha área, ô Mário, eu sou mais um desgrilador do que um médico. Eu prescrevo medicamentos, mas eu sou um desgrilador. Eu tenho 14 livros publicados, já fiz muitos prefácios na minha área da sexualidade, e num dos prefácios que eu fiz, eu falei, eu sou desgrilador. Eu ajudo as pessoas a desgrilarem dessa parte aí da sexualidade. É lógico que eu tenho que entender psicologia um pouco mais profunda e tenho que entender medicina. Mas na maior parte dos casos eu desgrilo. E eu quero descomplicar um pouco o mundo do vinho também. Por isso agora a gente está com o Haroldo, a gente está propondo aí fazer um monte de takezinhos para ajudar a pessoa a desgrilar na área do vinho também, porque o vinho ficou uma coisa meio elitizada, como se fosse complicado, é muito mais simples. Como deve ser simples para você café, no sentido de conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais prazer a gente consegue ter, né? Eu enlouqueci esses dias aqui no podcast com um espumante brasileiro, que eu postei um dia. Falei, galera, experimente esse espumante aqui, ele é sensacional, pirei com ele. Eu tenho a foto, vou lembrar. Espumante nacional, gente, não perde para muitos champanhes, inclusive. É simples. Eu fico triste, não vou citar o nome, mas tem um champanhe que vende no Brasil adoidado, que tem muitos espumantes e custa 3 vezes mais um bom espumante brasileiro. Mas as pessoas querem servir na festa aquele champanhe, lógico que tem que ser francês, porque para falar que é champanhe é francês, da região de Champagne, mas que não tem a qualidade dos espumantes, alguns espumantes brasileiros. Tem grandes espumantes brasileiros. O Brasil, só que o Brasil hoje está evoluindo muito para tintos, para brancos. Mas não tem nenhum vinho que traduza mais sedução, mais ligação com afrodisíaco, apesar de não ser, do que o champanhe, né? É um vinho da celebridade, das celebrações e tal. E esse espumante que eu falei aqui pro senhor custava R$42. Você vê. O cara entrou no meu Instagram, eu falei, se é pra você que é rico. Eu falei, não, primão. Acho que era 42, não era 26, era 42. E hoje é muito difícil, vou ser sincero, é muito difícil você conseguir um espumante por R$42. Principalmente nacional, que as taxas são verdadeiras em termos de altas e é muito difícil. Hoje está na faixa aí, para você ter um bom espumante nacional, na faixa de uns R$90 a R$100. Infelizmente, os vinhos ficaram caros no mundo todo. No mundo todo, na fonte, na origem. A gente que está acompanhando o vinho desde 98, 99 de uma maneira um pouco, apesar que não é profissional, porque eu falo que na hora que o vinho começar a me dar mais trabalho, não vai me dar tanto prazer. Aí eu saio do vinho. O vinho tem que me dar mais prazer do que trabalho. Aí eu encaro. Na hora que começar a dar trabalho demais, já não vai dar tanto prazer. Doutor,
Pro ato sexual, o que é recomendável e o que não é recomendável de comer? O senhor falou do amendoim, né? Que você vai tirar a casca ali, vai estimular, vai dar aquela limpada ali, né? Porque, na verdade, porque você pode bater ali que não vai ajudar em nada. Mas existe algum alimento que a gente, por exemplo, se o amendoim tivesse um ingrediente que fosse afrodisíaco, você teria que comer tipo 4 caminhões para ter a quantidade certa? Na verdade, não tem nenhum alimento comprovadamente afrodisíaco. O que a gente sabe é que dependendo do alimento, você pode ter até antiprazer, você pode ter mais dificuldade. Um alimento pesado e você vai fazer... eu tenho clientes, vamos dar um exemplo, que falaram que a sildenafila, que foi o primeiro, o Viagra e tal, não estava funcionando. Mas ele tomava a sildenafila meia hora depois que ele começava a comer petiscos muito gordurosos. A sildenafila não atua com 1 hora quando você alimenta, você tomou e naquele período de 1 hora você fez alimentação de comida gordurosa. Já vi gente que comeu rabada, que comeu... não vai funcionar. O remédio vai demorar, porque ele interage com o alimento e demora a agir. Então, assim, alimentos mais pesados são muito mais compatíveis com o sono e possivelmente como é que a gente fala? Alucinação. Não é alucinação. Sonos ruins. Como é que a gente fala? Pesadelos. Do que um momento sexual bom. Agora, alimento compartilhado, feito pelos dois, mais leve. É lógico que agora nós estamos no inverno, a alimentação pode ser um pouco mais pesada. Imagina compartilhar um fondue, né? Uma fondue, porque diz que é feminino, a 2. Não tem nada que possa ajudar mais o casal a criar aquele momento de intimidade, sabe? Mas então aquela lenda do açaí também é lenda? Toda. Tem cada época tem uma lenda. É igual vitamina E. Eu li aqui, gengibre, vamos lá, gengibre catuaba, estimula a lubrificação feminina, canela estimula a lubrificação vaginal natural. Aí eu fiquei pensando, com cheiro, um vinho com notas de canela, então vai ser uma maravilha. Então nada disso. Nada disso. Nenhum. Não, tem cada vez eles falam de algumas substâncias, né? Existem substâncias hoje de plantas, como muitos remédios vêm de plantas, por exemplo, o Tribulus terrestre. Na forma que é manipulado, ele não funciona praticamente nada. Mas quando é um laboratório sério que extrai ali do Tribulus terrestre a chamada protodiocina, essa protodiocina é uma droga pró-sexual. A própria aspirina vem de fitoterapia, vamos colocar. A fitoterapia não é a fitoterapia é muito respeitada na Alemanha e no Japão. Agora, no Brasil é muitas vezes manipulada de maneira inadequada, sem grandes tecnologias, e aí a pessoa fala que funcionou como placebo no início, depois não funciona. Água com açúcar, por exemplo, eu já vi mulheres que entraram na casa, a casa estava bagunçada, ela saiu correndo de lá chorando porque ela viu que foi assaltada, ficou chorando porque ela imaginou que o assaltante estava lá ainda, traz água com açúcar, deram água com açúcar, ela acalmou. Não tem lógica nenhuma. Água com açúcar, inclusive, demora a absorver, e se absorvesse, dava mais nervosismo a ela. Mas melhora por causa do efeito chamado placebo. Esse efeito sugestionado, né? Mas então essas substâncias todas que eles falam, muirapuama, tem cada vez tem uma época. Uma época era vitamina E do Paraguai, tinha que vir importado do Paraguai. Deve ser essa aí. E tal. E uma época foi um produto, eu fui 2 vezes em Cuba, um remédio para próstata lá, para melhorar a saúde prostática, saiu boato na Câmara Federal que os deputados tinham comprado, o pessoal da esquerda que foi visitar lá, tomaram o remédio, a sexualidade melhorou a doidade. Esse remédio ficou igual um louco propagado e o pessoal de Cuba não entendia, porque nunca foi falado que ele pudesse ter efeito pró-sexual. Mas aqueles boatos que vão de boca em boca e falam que o remédio, aquela substância, né? Ostra, eles gostam muito de falar da ostra, o morango. Tem muitos hoje, né? Eu, no meu livro, um dos livros que eu fiz em 89, eu citei lá mais de 30 alimentos que eles falam que são afrodisíacos, mas na prática realmente são. Chocolate sempre ligaram também a um poder afrodisíaco. O tal do chocolate, como é que é? Como água para chocolate, que eu acho que não sei se era o Johnny Depp. É isso mesmo, Johnny Mulherada Depp queria ver esse filme desesperadamente.
Mas o chocolate, é lógico, são duas coisas maravilhosas, né? E tem vinhos para chocolate. Existem vinhos mais especiais para chocolate. Doutor, a minha preocupação não é essa, que eu acho que o vinho vai evoluir o chocolate também. A minha preocupação é a mulher ver o Johnny Depp fazendo chocolate e achar que o coitado do marido dela vai fazer igual. É isso que você, Rodrigo Hilbert, faz, entendeu? Como é que nós vamos acabar com esse cara, doutor? O cara cozinha, o cara conserta os trem. O que faz com um cara dele? Vai, mata. Entendeu? Pô, eu falei com o Cláudio Manuel nesse podcast. Falei, Cláudio, o que nós vamos fazer do Cacete e Planeta? O que faz com o Rodrigo Hilbert? Ele falou, mata. Casado com a mineira. Falou, mata. Minha Tem prima, jeito, pô. Valéria. Um cara desse, ele levanta muita barra pra cima, assim, ele complica a vida do homem. Porque a mulher olha pro Rodrigo Hilbert. O cara é bonito, pô. O cara é casado com a Fernanda Lima. Não bastasse tudo, né? Aí fala, o cara tá lá cozinhando, bonitão, fabrica a faca, mata o carneiro, faz o defumador, inventa gasolina. E casa, você sabe bicho, que você faz? É isso que eu ia falar, mas você sabe que aqueles livrinhos que coloca lá historinhas sem fotos, sem nada, de homens muito desejados no perfil para as mulheres, quando eles fizeram um estudo no Rio de levarem para as favelas esses livrinhos e darem para as pessoas, e era doado às pessoas para elas lerem. É como se fosse uma biblioteca ambulante. A vida sexual do casal melhorou muito, porque ela começou a compartilhar com ele o que ela gostaria nele, mesmo que ela não tivesse aquele personagem fantástico. Melhorou muito a comunicação, melhorou muito. Um estudo foi feito, não sei se virou tese, como era o objetivo de mestrado, doutorado, mas às vezes melhora muito, porque fantasia, tudo é permitido. Então, tem nada de errado a pessoa que está comigo, vamos imaginar, a mulher que está comigo, tentar fantasiar uma outra pessoa. Mas o brasileiro, particularmente nós mineiros, temos ciúmes até da fantasia do outro. A gente não divide as fantasias, a gente não compartilha fantasias. Eu tinha quando era época de vídeo, eu comprei um vídeo que chama Guia della Celo l'Amor. Guia para fazer o amor. Dos momentos lá, grande da coisa, era dividir fantasias, falar da fantasia um pelo outro. Eu falo, e se for possível, os americanos falar até de amigos. Eu brinco, se a mulher falar da fantasia de um amigo seu, provavelmente esse cara vai ser cortado da amizade, você não vai mais relacionar com ele. E fantasia é uma coisa, realidade é outra. Mas vai ser cortado na alta, porque quem deu liberdade para ele falar disso com a minha mulher? É isso que eu ia falar. Isso é um tabu cultural? Que eu cortaria o cara na alta. É cultural. Não, se você está fantasiando, como a sua mulher está fantasiando um amigo seu, e ela fala para mim só, não está falando com ele, não. Não teria problema nenhum. Só que a gente tem dificuldade de conviver com esse amigo. Não, peraí, doutor, peraí. A mulher... Ela tá fantasiando, não. Ela tá desejando, o cara tá me contando isso. Não, O que é fantasia? Vamos fantasia, definir isso aí, não, pô. Fantasia, as pessoas têm fantasias. Olha que interessante. Se essa fantasia for para Marilyn Monroe, se estivesse vivo, ou para uma Paola Oliveira, ninguém vai ficar tão... Se é um homem que fantasia, isso for homem. Se é uma mulher que fantasia para um cara aí desses famosos, ou esse mesmo que você falou, o Hilbert, ou seja lá, as pessoas até... recebem bem. Agora, se é fantasia com amigo próximo, você passa a evitar esse amigo, porque nós somos muito primitivos em termos ainda de ciúme, de posse. E eu acho que para a mulher também, olha que interessante, se você fantasia uma amiga dela, ela corta a relação com essa amiga. Essa amiga nunca vai saber que eu fantasio essa amiga. Mas se eu na hora fantasio, e ainda mais expressa essa fantasia, ela vai cortar. Primeiro ela vai me cortar, e depois ela vai cortar a amizade com a outra pessoa. Porque pra gente, fantasia é realidade. Não é. Fantasia não é realidade. Agora que eu entendi, doutor. Então, minha culpa. Ainda assim acho ruim. Não, eu achei que era o meu amigo contar a fantasia dele pra mim não vai. E vou te contar uma história que não foi repetida. Mais de 10 mil homens e mais de 10 mil mulheres foram entrevistadas. Willy Pacini, é um sexólogo radicado na Suíça, mas de origem italiana. Willy Pacini perguntava às mulheres, perguntava aos homens, não, mulheres, vamos começar pelas mulheres. Você preferiria que o seu parceiro transasse com você pensando em outra ou transasse com outra pensando em você? Nessa época,
Qual foi o maior percentual de mulheres? Qual foi a resposta? Peraí que eu sou de humanas, Então, eu tenho que vamos lá. entender Não. isso, peraí. O seu parceiro transasse transasse com você pensando em outra, ou transasse com outra pensando em você. Entendi. O que você acha que elas responderam? A maioria. Comigo pensando em outra. Não. O contrário? Elas, nitidamente, hoje pode ter mudado isso. Preferia que ele transasse com outra pensando nela do que ela transasse com ele pensando em outra. Agora, no homem foi totalmente o contrário. 90% dos homens, mesmo nessa época, tem mais de 30 anos, os homens prefeririam que as mulheres deles transassem com ele pensando em outro do que transassem com outro pensando nele. Olha como que os universos sexuais são diferentes. Eu acho que hoje as mulheres não gostariam que ele transasse com outra pensando nela. Elas queriam que transasse com elas pensando... É meio confuso mesmo. Eu vou tomar um vinho aqui, viu, doutor? Aqui, o que é um sexólogo? O senhor que é sexólogo e ginecologista. Eu até trouxe aqui, cênico, você que está acompanhando esse podcast em vídeo, temos aqui de uma creperia de Belo Horizonte, aqui os órgãos sexuais masculino e feminino, em forma de crepe banhado a ouro, para ilustrar esse papo aqui. Sexólogo, no Brasil, não tem a especialidade sexólogo. Você pode ser ginecologista com atuação em sexologia. A urologia não quis ter essa atuação em sexologia. A psiquiatria requereu, não sei se já conseguiu, ser psiquiatra com atuação em sexologia. Então, são médicos, no caso de Conselho Federal de Medicina e tudo, a especialidade foi retirada. Por que se retirou? Tinha essa especialidade, mas houve a época da Mercosul, a gente tinha que eliminar algumas especialidades. O Brasil tinha especialidade demais e tinha que ter o mesmo número do Uruguai e o mesmo número da Argentina. Então, muitas especializações viraram atuações numa área. Então, o ginecologista obstetra que faz prova e tem boa graduação, formação em sexologia, ele faz prova para receber o título de atuação. Eu não tive de fazer prova porque eu era pioneiro e eles me deram o título, porque tinha que dar o título para uns 5 ou 6 para que eles depois fizessem as provas, vamos colocar, para dar o título. Eu, por ter começado no início, eu comecei em 84 mexendo com sexologia. Você nem era nascido, né? Eu sou de 81, obrigado pela gentileza. Então, Mário, eu consegui o título sem precisar da prova. Mas depois a gente fez muitas provas para a pessoa ter atuação. Igual tem atuação em mastologia, mas apesar que mastologia ainda é uma especialidade, tem atuação em ultrassonografia. Então, as especialidades médicas, a minha esposa, por exemplo, mexe com ressonância nuclear magnética, ela é de músculo esquelético. Então, ela tem atuação junto ao Colégio Brasileiro de Radiologia, mas eu acho que a radiologia, a psicologia também não aceita subespecialidade, ou já tem sim. Tem umas que é interface, pode ser, por exemplo, urogineco, pode ser pela Sociedade Brasileira de Uro e pela Sociedade Brasileira de GO, que a gente chama FEBRASGO, Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Eu fui pioneiro, foi uma loucura na época, eu tinha livros de monitorização fetal, eu era chefe de serviço do Mater Dei de obstetrícia, de alto risco e tudo, e eu larguei para fazer uma coisa que na época muita gente achou que foi loucura. Mas deu certo, graças a Deus deu certo. Quer dizer, aí a gente foi criando as coisas, crescendo, fazendo um site Vinho e Sexualidade, o site bombou, tinha um site na França que acabou antes do meu começar, que chama Vin et Sexualité, e aí eu falei, vou fazer um Vinho e Sexualidade. Mas depois eu vi que o site dá um trabalho tremendo e aí a gente parou com o site. Podcast do trabalho, doutor? Quando eu procuro um sexólogo? Quando há alguma queixa sexual, e muitas pessoas que procuram já foram aí embarcando nesses produtos, sejam alimentares ou que vendem aí nas redes sociais ou nas rádios, que são capazes de resolver um problema, ou clínicas milagrosas que resolvem qualquer problema sexual. Mas na maior parte das vezes, se é adulto jovem, vamos considerar aí até 40 anos, 35, se é homem, ejaculação precoce, e se é mulher, problema de orgasmo e baixa de libido. Depois de 40, 50 anos, aí não tem dúvida, é disfunção erétil, que a gente não chama mais de impotência, e baixa de libido na mulher. O problema mais forte nas mulheres é desejo sexual hipoativo, não se fala mais frigidez, né? Porque
um termo pejorativo, né? Frigidé, frio, igual geladeira, né? Tem mulheres que, pela educação muito religiosa, educação muito repressiva, pela história de abuso em infância, traumas, ela tem dificuldade de ter desejo por qualquer situação. Seja vendo cena erótica, mas olha que tristeza, hoje está se colocando implante de testosterona, que é o mesmo hormônio da libido na mulher. O hormônio da libido no homem é a testosterona, mas na mulher 10% só da testosterona, mas está se colocando testosterona na mulher que perdeu a libido, perdeu o desejo para o marido dela, mas tem desejo por cena erótica. Como é que um remédio, um implante vai fazer algum efeito numa situação dessa? Ninguém tem o poder, nenhum remédio vai fazer a mulher ver em alguém interessante, quando ele é um cavalo no relacionamento com ela, ou sentir interessada quando ele nunca respeitou o momento dela, nunca entendeu o que é sexualidade para a mulher. Ô, gente, sexualidade para a mulher transcende muito mais a genitalidade. Não quer dizer que ela não valoriza a genitalidade, mas é muito mais do que quantidade. É qualidade, é muitas preliminares, é muito respeito no depois, de continuar. Por isso que eu falo assim, quando você aprende a degustar um vinho, ou a degustar um alimento, não sei se você já leu, eu fiquei até assustado a primeira vez que eu comprei um livro, catar é degustar coisas líquidas, degustar é só sólido. Então eu vi lá, Guia del Catador del Vino, eu falei, pô, não vou catar vinho. Eu não sabia que catar era degustar. Então, na língua espanhola, muitas vezes, ao invés de usar degustar, eles usam degustar alimentos. Mas vinho, cerveja, é catar. Então, eu falo que o exercício de aprendizagem em termos de degustar um vinho não deixa de ser uma metáfora da relação amorosa, porque você vai valorizar a visão, você vai valorizar o tato, você vai valorizar o olfato. Na verdade, é um exercício da vivência da sexualidade. Por isso que um e o outro estão muito próximos, né? Por isso que um é Eros e o outro é Baco. O homem se ganha pelo estômago, a mulher pelos ouvidos? Que a gente ouvia antigamente, né? Que o cara casava. Isso assim, a minha geração, por exemplo, ouviu do tio, do avô. Ah, sua avó, sua tia, sua mãe me ganhou pelo estômago. Porque eu era apaixonado com goiabada. E ela fazia goiabada bem, sei lá. Hoje a gente sabe, hoje muitas vezes quem cozinha ou quem curte a gastronomia é o homem, poucas vezes a mulher. A mulher hoje está no mercado de trabalho, ela sofre demais com essa tripla jornada. Poxa, não é fácil ser mulher hoje, onde ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, quer dizer, ter um trabalho, ela tem que ser amante do parceiro, do marido, e ela tem que ser dona de casa. Se ela não tiver um marido, um parceiro, colaborador, fica muito difícil. Hoje é necessário, numa relação 2 para 2, porque a relação homem-mulher hoje, ou homem-homem, ou mulher-mulher, é uma relação de 2 para 2. Acabou aquela relação antiga 2 para 1, onde um tinha direitos e deveres e o outro só tinha deveres. A mulher não tinha direitos, nem votar, nem nada, nem falar que quer. A mãe mesmo dizia, se você tem vontade de ter sexo, não fala não, o homem não gosta. E as coisas mudaram muito, e mudaram rápidas. Então o homem que não é colaborador, principalmente quando a mulher tem filho, ela sofre demais, porque não é fácil acordar de madrugada. Pô, o homem pode não dar o seio, mas acorda com ela, ajuda, vai ajudar, vai colaborar. Hoje é fundamental essa colaboração que o homem aprendeu muito a fazer com o outro, principalmente no trabalho, e aprendeu muito pouco na relação de casa. Hoje, muitas vezes, quem é provedor não é mais o homem. Em relações de casais, a gente tem no consultório, muitas vezes quem é o provedor ali é muito mais a mulher. Eu falo muito, o homem tem que ser, antes de ser pai, ele tem que ser pai, que tem até a ver com pão, fermento, porque ele tem que ajudar o filho a crescer, não só, porque antigamente você tinha dinheiro para dar um bom colégio e estava resolvido. Hoje você tem que estar presente com o filho. E como afetivo também, o modelo do pai é fundamental para aquela criança que está desenvolvendo. Então ele tem que ser pai, uma mescla de pai e mãe. Mas ele nunca soube lidar com isso e ele está sofrendo para burro de ser pai. Mas tem que ser. E a mulher, poxa, tem que dividir essa quantidade de papéis, que não é fácil, não. Nesse mundo moderno, quem sofre mais é a mulher. Não sei se você sabe, nos países eslavos, se a mulher está num momento profissional muito bom,
quem vai ter licença maternidade, pode ser até de 2 anos, é o pai que vai ficar em casa, deixar de trabalhar, e ela continua no trabalho. Para um deles estar presente ali naquele momento do crescimento. Eles viram que creche não substitui a presença de um dos dois. A gente quer terceirizar tudo, né? Esse agora, é isso mesmo. Vamos lá. Falando de alimentos agora, que é a nossa praia aqui. O senhor falou do vinho, né? De escrever o nome do vinho, alguma coisa no papel branco com vinho, ou na superfície branca. É um livro da arte de amar. Eu esqueci o nome do autor, famoso. Ele era considerado o filósofo que entendia mais de amor. E lá na parte de vinho ele falava, se você quer seduzir uma mulher, pegue um pouquinho do vinho e escreva uma palavra amorosa, afetiva num lugar que seja branco que você possa escrever. Ou então beba da taça dela. Entendeu? Um pouco da taça dela. É lógico, tem nada a ver isso. Né? Beber da taça é uma coisa fácil, dos perfis brancos, dá pra testar. Você não já viu foto bonita que os caras fazem um coração com... Tem fotos aí na internet, o cara pega um pouquinho do vinho e vai pondo pingo, pingo, pingo e faz um coração. Bonito. Quer dizer, Tentaremos fazer, tentaremos. Agora os alimentos. A manteiga, por exemplo, eu estava vendo assim, o que eu falo de alimento e sexualidade, né? Isso. Vamos lá. A manteiga pode ser usada como lubrificante? Não. Por quê? Não, porque ela não é neutra totalmente, ali a gente tem uma flora, você tem que usar, hoje está sendo usado óleo de coco. Mas manteiga não deveria ser usada. Então óleo de coco pode? Sim, óleo de coco para mulher, muitas mulheres usam hoje, não é só no Nordeste não. Para lubrificar usa óleo de coco. Aquele hidratante, aquele lubrificante íntimo, lubrificante íntimo não, perdão. Aquele hidratante que se usa na pele para coisa também não pode ser usado ali. Como sabonetes que não sejam neutros, porque você vai realmente mudar o pH da vagina. Eu acho que manteiga mudaria. A manteiga tem um pH específico. A manteiga foi muito interessante na história do vinho, aquele paradoxo francês. Porque os franceses não sabem fazer nada sem manteiga, sem creme de leite, e lá não tinha infarto. E eles não entendiam. E aí eles se responsabilizaram. Hoje está sendo questionado que a pouca incidência de infarto entre os franceses, apesar de uma dieta extremamente rica em gordura, era o vinho. Porque você não consegue ir almoçar num lugar sem olhar nas mesas do lado e todo mundo está tomando vinho. Pouca gente toma água, é raro tomar água, ou toma água e vinho. Porque o correto, até para não ter dor de cabeça, a cada dose de vinho você toma o dobro de água. Porque o vinho, ele dá uma vasoconstrição e às vezes tem gente que tem dor de cabeça. Então, uma forma de não ter dor de cabeça, às vezes, é tomar sempre o dobro de água quando você bebe uma quantidade de vinho. Lubrificantes e acessórios comestíveis. Usados de vez em quando, talvez não vá causar grandes problemas, mas quando usados constantemente, eu acredito, pelo pH deles, nunca estudei os pHs dessas coisas, mas não há dúvida. E eu não sei se há essa necessidade, vamos colocar, de se chegar a essa situação. Eu acho que as pessoas... Não, mas vende aí, lubrificante comestível, para divertir de vez em quando. Mas não sei, isso que eu tô falando. Eu acho que procurar um sex shop, procurar isso é interessante. Não sei se você está sabendo, mas alguns condomínios tem sempre uma mulher naquele condomínio que tem cabeça mais aberta, e o marido também, e ela faz chá das 5 para poder vender quando ela representa alguns conteúdos eróticos. Já ouvi falar, sacoleira de sex shop. Que antigamente era sacoleira, ali na sua casa, você que é jovem, você não viu isso. Uma pessoa ia na sua casa com a mala, abria as roupas e o povo comprava as roupas. Isso mesmo. Né? Que era chamada sacoleira. Natura, Avon, você que vende Natura, você que vende Avon, era isso. Então existe essa pessoa e está ajudando muita gente nesse sentido. Eu acho o seguinte, não adianta, eu já tive chance de estar em programa de televisão com essas pessoas que fazem curso de strip ou é professora de strip. Na verdade é o seguinte, se o relacionamento está ruim na vertical, nada vai melhorar a horizontal se você não melhorar a vertical primeiro. Melhorar o relacionamento. Poxa, o cara é hostil, o cara é um verdadeiro orangotango sexual, o cara não tá nem aí pra coisa. Ela pode fazer
tudo que ela não vai sentir interessada por ele se a relação é muito ruim na vertical. Então, a horizontalidade é uma continuidade, não há horizontalidade boa sem a verticalidade estar ajustada. Ainda nos alimentos e a prática sexual, na Austrália, quando saiu a continuação dos 50 tons de cinza, que eu não sei se é 50 tons mais cinzas ainda, cinza, 50 tons, alguma variação, joguete de palavras. Num cinema, numa sala de cinema, funcionários daquela sala encontraram depois da sessão um pepino jogado ali no meio. Recomenda-se ou não se recomenda algum alimento para a mulherada? Pepino no sentido de introdução? Introdução. Eu imagino. Também. Não, porque tava pepino estava lendo, porque também já foi instruído, às vezes, como... Primeiro, emagrecer, aquelas coisas, até que ponto realmente ajuda a emagrecer. E já houve época também de falar de falar que poderia ser afrodisíaco. Talvez até pelo falos, né, pelo símbolo fálico que tem ali. Não sei se você sabe também, interessante, você que mexe com alimento, numa época eles tentaram vender óleo em outro formato, de cozinha, e não vendia nada. E eles viram que esse reservatório do óleo de cozinha, como falos, tinha um papel aí na venda também. Então, quando tentaram trocar o formato do reservatório, não se vendeu, porque tinha essa historinha aí. Inclusive... Peraí, então se o cara fizer um vasilhame de óleo, ao invés de na vertical, mais na horizontal... Não venderia. Tentaram, não venderia. E isso eles viram, será até que ponto esse simbolismo aí do falos faz as pessoas... Eu acho que tem... será que é o falos ou o cara guardando? Ô, doutor, peraí, ou o cara guardar na prateleira? Deixa eu fazer o cético aqui. É isso que eu falo. Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que talvez há uma valorização muito grande do símbolo fálico, que o Freud falava também, mas a gente sabe que realmente é muito forte essa coisa do falos, né? Eu brinco o seguinte, quando você faz um ultrassom de uma mulher e é menino, o pai quer levar o ultrassom da imagem do pênis. Se é menina, ninguém quer levar a imagem da vagina da menininha. Todo mundo quer levar a imagem do pênis. Então, assim, o falos é uma coisa muito forte. Então, tinha aquela coisa da história da inveja do pênis, do Freud, e muita gente desenvolveu outras teorias que nós é que invejamos o útero da mulher. E uma coisa a gente sabe, a maternidade é sempre uma certeza, a paternidade é uma dúvida, daí muita gente fala que o ciúme do homem, a insegurança do homem está muito nesse processo aí, de maternidade ser certeza e paternidade ser sempre uma dúvida, mesmo em épocas de DNA e tal. Então, assim, nós temos aí coisas ontogenéticas, filogenéticas, nós temos coisa aí que talvez não explique. Eles explicaram essa história de tentar mudar, eu não diria nem horizontal, tentaram talvez fazer uma coisa mais redonda e não se vendeu. Não se vendeu tanto. Aí voltaram a ter, em todo lugar do mundo, essa coisa. Não sei se isso tem razão, mas dá para fazer o ceticismo aí, de ser meio cético disso aí. Mas é muito interessante essas... eu, na época, dei muita entrevista sobre os 50 tons de cinza, eu queria até, mas não tive tempo para fazer um livro, que seria 50 mitos sexuais, já que tudo era 50 e tudo, e um dos mitos, ou dois lá, a gente questionava muito até que ponto. Ali tinha duas coisas muito idealizadas pela mulher, né? O poder do outro, e ali tinha alguma coisa ali de submissão, às vezes, né, forte dele fazê-la submeter, mas na prática, realmente, muitas mulheres não gostaram nem um pouquinho. Houve aquele momento de surpresa, mas livros é uma coisa interessante, sabe? A pessoa deve buscar literatura erótica, às vezes vai ver coisas que não tem nada a ver, mas o Zéfiro, aquelas revistinhas de pornografia que vendia demais, e a família dele retomou fazendo de novo, ainda vende muito os livrinhos de pornografia. E é melhor comprar o livrinho, Mário, do que ficar vendo internet o tempo todo de pornografia, porque hoje nós estamos tendo na clínica uma coisa que eu não tinha há 30 anos atrás. Eu estou tendo cada dia mais gente no consultório viciado em pornografia. O que é isso? O indivíduo muda, ele não consegue trabalhar sem ir
ir acessar material pornográfico, a vida profissional dele bagunça, ele não quer fazer sexo com a mulher dele, ele só quer entrar na pornografia, ele corre isso, ele começa às vezes com 17, 18 anos e cada dia mais, é como se ele alimentasse como um drogadicto da dopamina que a pornografia oferece para ele. E ele fica cada dia buscando mais pornografia pesada, cada hora mais pesada. E não quer mais fazer sexo. Isso tá tendo demais isso, mas muita gente no consultório. Por isso que alguém brinca, olha pra você ver. Alguém brinca assim, você indicaria vinho para um jovem que nunca bebeu? Não. Porque eu não sei como é que ele lida com bebida alcoólica. Talvez ele vá complicar. Seria uma bebida interessante, porque não é diferente de outras bebidas que geralmente promovem mais alteração, mais bebeção, a pessoa fica mais bêbada. O vinho, a gente, no meio da gente, quando tem um que fica um pouquinho bêbado, a gente fala, vou te levar, vou te mandar para uma confraria de cachaça. Que também não vou desprezar a cachaça, tem boas cachaças. Mas, assim, no mundo do vinho é difícil alguém que faz parte de confraria se embebedar. Mas eu não tenho coragem de indicar para um jovem. Por que eu não tenho coragem? Porque eu não sei como é que ele lida com bebida. Pode ser que ele tenha uma baixa autoestima, ele comece a beber cada vez mais e fique um alcoolista. A mesma coisa, hoje a gente não está podendo indicar mais filmes eróticos. Tem gente que está viciando em pornografia. É tão contraditório. É como se fosse o viciado em comida, a bulimia. O cara começa a comer doidado e não consegue parar de comer, de saciar. Mas engraçado, assim, eu assentado desse lado da cadeira, o senhor me falando que procurar estímulos, é o que eu tô entendendo, né? Procurar variar os estímulos, novidades e tal, em tese... É bom, mas seria bom. Não fique só nesses estímulos. Hoje mesmo eu atendi alguém online de outro estado, muito longe daqui, no interior desse estado, e eles começaram, o casal começou a entrar muito em variantes, muito em menage à trois, seja com mulher, seja com... Só que eles estão tendo já alguns probleminhas, alguns estresses. E cabe ao sexólogo, sem mostrar nada de moral ali, de valorização moral, é que não há preparo ainda para essa vivência que eles estão querendo. Não seria nada de errado quem faz swingers, se eles estão bem. Quem sou eu para dizer que está errado? Né? Quem sou eu para dizer que está errado um casal que nem faz sexo? E pode não fazer. E eu não posso hoje dizer que eles são patológicos. Tem muita gente que são assexuados e estão muito bem, obrigado. Entendeu? E eu não tenho... tem que falar que tem. Se fosse alimentação, sim, que é vital, você tem que alimentar. Porque se você não alimentar, eu vou fazer parenteral, mas você tem que alimentar. Mas o sexo, nessa coisa aí de... Hoje existem associações nos Estados Unidos de grupos que reúnem para comer um bolo, símbolo deles comer um bolo. De assexuados, para suportarem a pressão que todo mundo tem que ser sexuado. Todo mundo tem que ser sexualizado. Às vezes ele já foi até sexualizado e ficou assexuado. E às vezes ele nunca foi sexualizado. A ciência hoje já não chama mais isso de patologia. É uma orientação. Qual a sua orientação? Assexuado. Não tem mais sexo. Não tem vontade. Olha que coisa engraçada. A gente senta nessa cadeira aqui, ouve cada coisa, viu, doutor? Eu sei que deve ser fala de terapeuta, né? A gente ouve cada coisa. Doutor, falando em sexo e ingestão... Uma vez participando várias vezes em programa com o que fez a Hilda Furacão, como é que chamava? O Roberto Drummond. Meu irmão falou, Gerson, nós temos que fazer umas 5 peças de teatro com as suas histórias. Mas nunca, nem ele tinha tempo, nem eu, de reunir, a gente fazia muito canal livre lá na TV Bandeirantes, e ele falava, vamos fazer, Gerson, vamos toda vez, porque vamos fazer, não fiz nada. Mas é uma coisa, fazer uma peça de teatro, fazer, para ajudar as pessoas, não é uma peça com fins comediante, de ajudar a pessoa. O homem brasileiro não sabe que é normal falhar. Do mesmo jeito que é normal você fazer uma digestão e não descer bem a comida. Pô, por que eu aceito a indigestão e não aceito a insuficiência da ereção? Por quê? Porque parece que nessa área, você comenta, eu comento, o outro comenta, que não desceu bem a comida. Mas quando falha, ninguém comenta. Nós estamos dentro de um mito que homem não falha. É o mesmo mito que tem manga com leite faz mal, na época da escravidão.
Para sobrar mais leite, os donos da fazenda, na época da manga, dezembro, novembro, falava que quem passava mal porque misturou manga com leite. Não sei se você já viu falar isso, Claro. mas e é um negócio da época da escravidão. E hoje o mito que reina entre os homens é que o homem não falha. E está sendo esse mesmo mito na mulher. Toda mulher tem orgasmo. Mentira. Toda mulher tem que ter prazer. Pode ser que esse prazer seja orgástico. Aí quando você fala isso, cara, o Gerson não está defendendo o orgasmo. De jeito nenhum, acho que é um direito. Agora, não é ditadura, não é dever. Ainda mais chegar pelo coito, que é mais difícil. Entendeu? 80% das mulheres não chegam através da relação. Então, chegam de outro jeito, com a mão, oral, mas eu já vi gente separar, acabar noivado na minha frente, porque eu não garanti que ela chegaria no coito e foi um problema. Então, assim, em sexo, você tem muitas regras, muitos valores, mais do que alimentação. E não tem as alternativas. Porque na alimentação você tem uma série, né? Você tem aqueles pratos, primeiro prato, entradinha, tudo bonitinha. Na época do verão você come comida mais pesada, na época do inverno, tudo em vinho, tudo você tem, no café, tudo você tem. Mas na sexualidade as pessoas não aceitam e põem regras e valores muito fortes. Gente, olha que frase linda vamos lembrar o nome aqui, mineiro, radicado em Campinas, já faleceu, Rubem Alves, de Boa Esperança. Sabe o que ele fala? Eu falo, gente, se eu tivesse o poder de meter o machado na cabeça do homem, colocasse na cabeça dele a frase do Rubem, o Rubem Alves dizia o seguinte: fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Eu nunca vi duas crianças que brincam e você pergunta pergunta para elas, quem brincou melhor? Fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. E as pessoas não fazem assim. Pior do que o jogo entre duas crianças, porque aí sim tem que saber quem ganhou. No adulto é pior, é o jogo mais terrível que pode ter, é o jogo sexual. Onde fica assim, empatou, você chegou, eu não cheguei, tá me devendo uma. Pelo amor de Deus, aí deve 50. Depois dessa, que tenta pagar. É muito triste a gente perceber como que as pessoas têm uma relação muito mercadológica com o corpo delas. É Macunaíma que ele usava brincaram, né? Ao invés de fizeram sexo, né? Eu não lembro, eu não assisti. Eu lembro que era o Otelo, né? Não, no filme. Mas no livro, até onde eu me lembro Aí, naquele momento, brincaram os dois na rede. Se eu não me engano, usava-se isso. Porque fazer sexo é brincar mesmo. Brincar já é chegar. Agora, a gente é adulto. Porque não vai ter a relação com o coito, com o orgasmo, tudo bem. Mas é brincar. Né? Não me chame de palhaço, me chame de palhacinho, porque o palhaço é um grande cômico. Doutor, o tal do sêmen, a gente recebe vídeo, tá na moda, e a mulherada agora fala sobre isso abertamente, o tal do engolir o sêmen. Chega isso pro senhor no consultório? Não. Essas coisas, às vezes, elas vêm em programas, e é por isso que eu falei, as pessoas, às vezes, elas trazem normalmente ou deficiências ou a pessoa está achando que tem tamanho de pênis, ou não tem orgasmo pelo coito, ou não teve duas relações seguidas. A gente vê jovem hoje preocupado com quantidade, sexo não é quantidade, mas isso no consultório não aparece, não. É muito raro. E muitas vezes é por ignorância. Eu, toda vez que falo ignorância, eu deixo bem claro, não é esse ignorante que a gente usa, ignorante. É ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. Não tem problema nenhum, né? Não tem nada ali que poderia comprometer, vamos imaginar, o processo digestivo daquela pessoa, nada, né? Não vai contaminar ninguém, não teria problema nenhum. Agora, a pessoa tem o direito de não querer fazer essa absorção, essa ingestão, do mesmo jeito que eu não posso não querer ingerir, né, um determinado alimento porque bate mal para mim. Né? Por exemplo, e vamos falar hoje em alimento, tem alimentos que você não consegue comer, tem gente que não come ostra de jeito nenhum, eu adoro ostra, mas tem gente que não consegue. Então, é um direito da pessoa, né? Tem gente que mastiga um alimento e cospe logo porque não dá conta. Porque ali não é um alimento, mas não é nada que de modo nenhum. É igual a vagina. A gente brinca que a vagina é tão limpa que se tivesse dente não tinha cárie.
Olha para você ver, a boca tem bactérias que podem promover a cárie, principalmente quando você não faz uma escovação adequada. Eles brincam que a vagina tem um processo de autodepuração tão fantástico que não existiria cárie. É uma brincadeira mundial. Achei que era uma brincadeira brasileira, não, mas se vagina tivesse dente não haveria cárie. O que a gente sabe é que tem muita gente que não dá conta de fazer sexo oral com a mulher. E imagina se essa mulher ejaculasse. Porque hoje um percentual mínimo de mulheres durante o orgasmo ejacula. Tá na moda isso também, né? Mas muito divulgando. Descobrir ponto G. Mentira, não tem ponto G nada. Tem mulheres que têm resquícios da próstata na época embrionária e que na hora do orgasmo sai uma secreção em jato, que se chama ejaculado. Eles achavam que era urina, mas não é não. É totalmente diferente da urina, é como se fosse uma mulher que lubrificasse muito, mas na hora da lubrificação vem em jato. E vem em quantidade, às vezes, de uma garrafa de vinho. Eu já atendi umas 4, 5, e quando eu dou palestra aí pro Brasil, às vezes sempre tem uma que no fim chega para mim, olha, para te corroborar mais um caso, eu sou assim, às vezes chega ela com o marido, meu marido inclusive é urologista, e ele achou até que poderia ser urina, e foi estudar e tudo, não, é ejaculado mesmo. E quem é homem recebe pro zap esses vídeos aí, com sempre mulher ejaculando, que molha o lençol tremendamente, né? O senhor falou uma coisa que não tem nada a ver, mas eu lembrei. Uma vez eu vi um documentário daquele cara, primeiro cara encantador de cavalos, que até virou série depois. Tem um filme que quem faz, eu não sei se é o Richard Gere, é um desses galãs aí, que ele mostra a doma racional, né? Que ele doma um cavalo sem usar força, sem bater, sem nada e tal. E eu vi um documentário dele uma vez, gente, totalmente hipertextual isso aqui. Eu vi no documentário dele uma vez, ele falou que uma vez ele fez uma doma racional com um cavalo, era um Mustang, né? Um cavalo selvagem dos Estados Unidos. Ele tinha um lugar que era uma espécie de arena, ele ficava no centro com o cavalo, algumas pessoas em volta num plano elevado assistindo. E quando ele terminava de amansar o cavalo, sem bater no cavalo, sem nada, ele conta relatos de um dia, numa mesma sessão, 4 ou 5 mulheres desmaiarem após ele terminar tudo. E quando eles foram investigar, talvez foram mulheres abusadas na infância. Você já ouviu falar disso? Não, nunca tinha visto. Eu só sei que essa história de sexualidade na infância ainda é um terreno movediço. A gente sabe muito pouco. Como é que alguém sofreu abuso e não teve trauma depois? Por que uma teve trauma de um jeito, outra de outro? Ninguém sabe ainda. Hoje se sabe que não tem nada mais deletério para o desenvolvimento da sexualidade na infância. Eu tenho um livro falando com a criança sobre sexo, tem um e-book já para adolescente. Deletério são duas coisas, não só violência sexual, mas violência física também. Então, quando a criança apanha muito dos pais de uma forma muito agressiva, ela vai ter problema futuro. E não necessariamente 100%, mas é deletério para o desenvolvimento de uma criança. Por isso que hoje no Brasil e no Chile há muitos anos, você podia denunciar o vizinho que bate violentamente na filha ou no filho lá quando criança. Porque você está criando uma pessoa que no futuro pode ter problema para ela só, mas problema para os outros, porque ela pode ser também, por exemplo, se é abusada, pode ser um abusador, se é violenta, pode ser violento depois, ela foi violentada de maneira... Porque tem gente que bate com o cinto com a parte que mais joga salmoura. É um negócio mais triste. A gente vê um negócio, quer dizer, no Chile eu lembro que eu estava visitando vinícolas e eu lembro que tinha uns outdoors dizendo o seguinte: se você tem um vizinho que age igual esse animal, aí põe um cavalo, denuncie logo. E aí tinha um telefone pra gente denunciar. Doutor, nós estamos chegando no final aqui. O senhor tem alguma frase de amor e vinho que pro senhor é um mantra que eu acho que todo mundo deveria saber? Ou um dizer, não, uma frase? Eu acho o seguinte, a comunhão entre os dois é fortíssima, entre amor e vinho. Tanto que tem as bênçãos de duas divindades, né? O vinho Eros, o vinho Baco, que é a divindade grega, a latina, Dionísio. A romana é Dionísio, e tem, no caso do amor, o Eros. Eu brinco o seguinte, ambos têm um compromisso com o prazer, né? E aí não tem dúvida que só as pessoas que amam a vida vão querer realmente, vão cada vez mais gostar de vinho, de
de sexualidade. A união dos dois é muito grande. Agora, tentar... É o título da matéria lá no La Nación, que fizeram matéria eu fui fazer uma abertura do Congresso de Medicina Sexual no Four Seasons de Buenos Aires, e o indivíduo foi muito corajoso, muito meu amigo. O urologista que era o presidente. Ele falou, vou pôr um tema que os urologistas, ou os médicos da Argentina, do mundo todo, porque tinha gente do mundo todo, vão questionar, pô, por que você põe um tema de vinho e sexualidade? Mas deu tanto ibope. E tinha um jornalista lá especializado lá na Nación que ele fez, o título era Vinho e Sexualidade, um duo que a ciência não explica. Um duo, quer dizer, um binômio que não dá para explicar. Se eu quiser explicar do ponto de vista de ciência, eu não consigo explicar. Por que os dois estão tão intimamente ligados? Mas do ponto de vista de compromisso de prazer, com alegria, é lógico, quando você usa a sexualidade de maneira inadequada, ou quando você toma vinho de maneira inadequada, tá tudo errado. Nem uso, nem deixar de usar, mas nem abuso. Eu diria que as duas coisas, né? Mas foi um prazer muito grande, mano. Calma, parabéns. Que não acabou, não. A gente termina esse podcast Isso. sempre com a pergunta final, que quando o senhor voltar aqui vai ter que ser outra coisa, tá? Vamos lá. Quero que o senhor fale para mim a refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito, vinho perfeito. Caso o senhor queira mudar de vinho, não tem problema nenhum. Entrada, prato principal, sobremesa, aonde, com quem? Não, eu acho que você... primeiro com a pessoa que você ama. Ô, doutor, deixa eu te falar um negócio. Eu tô perguntando pro Gerson. Tô perguntando pro médico, não. Mas vamos lá. Não, eu acho o seguinte, e é interessante, né? Eu brinco, já até escrevi sobre isso, porque já me pediram para escrever um artigo, se vinho era negócio ou era prazer. Eu falo que na hora que você compra vinho para ser negócio, aí não vai te dar mais prazer. Eu compro vinhos para o prazer, pra gente ter prazer. E eu brinco que no meio de amigos, às vezes você fica igual criança. Você vira uma criança. Né? No mundo do vinho, a degustação, às vezes, fica igual um brincando com o outro, gozando o outro, igualzinho criança. Como a gente brincava de jogar, como é que chama aquele negócio de rodar lá? O peão. Né? Ou baralho, ou tal, bolinha de gude. A gente volta a ser criança. Né? Porque é lúdico demais. Então, assim, com uma pessoa que você gosta... Ô, doutor... Né? Não é brincadeira nessa, não. Eu quero assim, eu estarei com quem? Eu estaria com a minha mulher, não sou então bobo, pronto. não vou, Você, senhora, sua esposa? Eu estaria com a minha esposa num lugar fantástico, uma praia no Caribe, uma praia, talvez não, mas numa cidade, pode ser até em Minas mesmo, pois eu estaria em Tiradentes. Então, senhor, esposa de Tiradentes. Estaria no restaurante do Matheus Paratella, na Vila Trattoria, que faz cada prato, é só olhar o meu site, meu Instagram, Gerson, vai ver lá que loucura que eu experimentei lá. Se couber no meu bolso, eu prometo que eu vou. Menu degustação, não, e cobre, não é ele diferente, que o mais engraçado, porque Tiradentes ficou muito pesado por causa dos paulistas e dos cariocas. Tá cobrando o menu degustação R$190, com mais de 7 pratos, e se você pega um prato, R$110, R$105. Vamos até... Ele realmente pensou, e cada coisa que você fica assim, você encanta, você seduzido pelos olhos. Foi um momento que eu tive, tava minha filha também, né, junto, aquele momento que você sai de lá e fala, gente, vale a pena viver. Tá, então o senhor e a esposa... minha esposa e a minha filha. Só pode projetar, pode não existir. A entrada Não, mas a entrada ali foram... E outra coisa, valorização dos pratos, das coisas de Minas. Então ali tinha queijo de Minas, tinha geleia de Minas, misturando coisas que ele bolou para harmonizar. Queijos e vinhos, para começar então. E não tem dúvida, foi o que... E o prato principal era uma bochecha de porco. Uma bochecha de porco, mas antes disso tinha uma outra coisa, mas é a bochecha de porco, que aí a gente foi com outro vinho, que é um vinho tinto, mas realmente assim, eu falo que às vezes, se você quiser harmonizar do início ao fim, trocando talvez no final, ou para uma sobremesa menos doce, ou para um espumante demi-sec, mas não tem nada que harmonize melhor, que seja mais coringa numa mesa, que seja mais versátil numa mesa que um bom espumante ou um bom champanhe. Então, não precisa ficar trocando
Os vinhos não. Ô, doutor, o senhor tá me ludibriando. Eu perguntei o prato principal, sobremesa, o senhor tá filosofando. Prato principal. É o mais engraçado, não sei se já passei pra você. Bochecha de porco. Quando você me pergunta, lembrei do La Villa Trattoria, que eu fui tem 10 dias. Mas eu sou capaz, na hora, quando alguém pergunta, eu não lembro nem do nome do restaurante. É igual livro. Que livro você leu na última hora? Não me pergunte, que é muito comum em coisa. É a tristeza, você não lembra na hora. Você já leu um monte que eu adoro ler, mas não lembro. Então, assim, o prato principal, pra mim, é brasato ao barolo, feito pelo Matheus Paratella. O que é um brasato ao barolo? É uma carne feita com barolo, com nebbiolo, com vinho nebbiolo. É o prato mais... Ou tem o plim dele, que é uma massa que tem dentro 2 tipos de carnes, ou 3 tipos de carne de porco, carne de boi, com uma formato de plim. São pratos que me relembram momentos sobremesa, e trufa. Doutor. Sobremesa, eu gosto muito da goiabada com sorvete de queijo e põe na goiabada lá o sorvete que tem gosto de queijo, põe na goiabada lá as castanhas. Que maravilha. Tudo eu gosto muito. Onde é que eu como uma boa dessa, doutor? Lá eu comi. Tá bom, eu vou lá. Mas acho que aqui você come, lá aqui você come. Aqui tinha o D'Agostinho de Paratella, né, o dele. Por que eu não trabalho, né? Não, eu não sou de ficar procurando, por exemplo, agora eu tô indo pra Espanha, eu não fico, né, buscando aqueles restaurantes 3 estrelas, não. Eu acho que a melhor coisa do mundo é descobrir um restaurante que os locais participam, estão presentes. Eu tive nesse lugar de onde que ele aprendeu a cozinhar demais, que é Piemonte, que é a terra do tartufo bianco. Não tem nada melhor do que uma trufa branca. Se eu pusesse uma trufa branca aqui, ralasse uma trufa branca, toda o andar ia sentir o cheiro dela, né? O tartufo bianco. E é caro, mas você pode comprar umas bolinhas e dar uma ralada e pôr em cima de um ovo, pôr em cima de uma massa. Eu realmente sou meio glutão. Tô tomando agora a injeção lá do Ozempic para ver se dá uma diminuída, mas eu acho que eu brinco muito. Em volta de uma boa mesa, ninguém morre. O doutor é meio glutão. No próximo podcast vamos falar se existe meio sexo, então. Porque para mim o cara é glutão ou ele não é. Doutor Gerson Lopes falou comigo, ginecologista, sexólogo. O Instagram dele, @ISSeduca. E o outro é o @WineJoy. WineJoy está na descrição do episódio. Ambos, tanto em áudio quanto em vídeo. Doutor, foi um prazer, foi uma honra. Nós vamos falar mais. Meu. Desculpa se eu não deixei muito você falar. Eu sou muito falador. Eu brinco. Não, estamos entre bons faladores aqui. Esse foi o podcast Também Gosto. Você que ficou até agora, tem mais gente especialista em vinho falando aqui, tem especialista em chocolate, tem especialista em azeite, em áudio e em vídeo, café, tudo que é bom. Eu sou Mara Lasca, te vejo na próxima. Vou terminar o vinho aqui com o doutor.